Você vai assistir agora. Você vai assistir agora. A Live Ebenezer. Palavra de Deus. Orações por você e sua família. Apresentação: Pastor Erinaldo Silva. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações para receber o nosso conteúdo. Sejam bem-vindos à Live Ebenezer. Capítulo 3 de Jonas, versículos 4 e 5 diz assim: Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Gente, essa mensagem do profeta Jonas, ela é muito interessante. Primeiro, nós vamos encontrar no início da história Deus escolhendo Jonas. Quem escolheu para o ministério Jonas foi o próprio Deus, não foram homens que escolheram. Deus escolheu Jonas, Deus resolveu chamar Jonas, e a gente sabe de toda a história. Jonas fugiu. Jonas era para ir para Nínive, foi para Tarso. Deus fez um grande rebuliço no mar e foi preciso que os mercadores jogassem suas mercadorias no mar para poder Deus tirar a mão que estava pesando sobre aquele navio. Deus estava procurando Jonas e Deus achou Jonas dormindo no porão do navio. Acordaram Jonas e, para resumir, Jonas disse: gente, vocês querem que esse problema se acabe? O problema aqui sou eu. Aí está uma coisa que Deus gosta no ser humano: sinceridade. Uma das coisas mais complicadas que o ser humano faz diante de Deus é tentar aparentar aquilo que ele não é. Isso é chamado de hipocrisia, no capítulo 23 de Mateus. Mas Jesus bateu na hipocrisia. Teve gente que Jesus chamou de sepulcro caiado, belo por fora, mas por dentro tem ossos. Jesus chamou um sumo sacerdote de parede branqueada. A parede branqueada, o cara passa um carro na parede, na primeira chuva que dá, o carro sai e aparece, na verdade, todo o problema da parede. Então, assim, Jonas foi sincero, disse para o comandante do navio, disse: gente, vocês querem que esse problema acabe? Claro que os caras queriam. O vento batendo no navio, quase indo a pique, as ondas do mar agitada. Ele disse: o problema sou eu. Mas como assim? Ele disse: olha, meu Deus me mandou eu ir para Nínive, eu fui para Tarso, eu desobedeci, o problema aqui sou eu. Se vocês querem que o problema se acabe, me joguem no mar. Todo mundo ficou assustado, aí oraram ao Deus de Jonas, que havia uma diferença religiosa muito grande ali. Havia pessoas que adoravam todo tipo de Deus, mas eles passaram a entender que o Deus de Jonas era poderoso. É por isso que a Bíblia chama Deus de Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Oraram ao Deus de Jonas, pediram perdão, jogaram Jonas na água. Foi jogar o problema fora e o problema se acabou na mesma hora. Como assim, pastor? O problema era Jonas, gente. O problema era Jonas. Jonas foi jogado nas águas. Acabou o problema. O navio fez uma bonança. Gente, o que aqueles homens saíram comentando. E a pessoa, se a gente pudesse ver, ouvir o que eles comentaram, se tivesse uma câmera, como hoje, filmando, para a gente ver o que eles tinham comentado. Com certeza, eles comentaram que o Deus de Jonas é poderoso. O Deus da Bíblia, o Deus da palavra. Gente, é por isso que a gente ama essa palavra em meio a tantas dificuldades da vida. Nós estamos sempre aqui. Você vai, meu irmão, você que curte rede social, não se escandalize não, porque você vai achar gente aqui todo dia. Bíblia. Nós temos aqui no Kawaii agora Bíblia, TikTok, Bíblia, Facebook, Bíblia, Instagram, Bíblia,
YouTube, Bíblia. Nós somos o povo na Bíblia, porque a Bíblia, ela muda a maneira do ser humano se relacionar com Deus. E é interessante que Jonas, quando foi jogado nas águas, eu sei que você conhece essa história, mas eu preciso recapitular. Ele foi recepcionado por um grande peixe. Há quem diga, a Bíblia não diz isso, as histórias paralelas dizem que entende-se que era uma baleia, que segundo os especialistas era um peixe que tinha o ventre muito grande para caber Jonas. Independente se era uma baleia ou era outro, eu sei que a Bíblia diz que foi um grande peixe. O grande peixe engoliu Jonas. Gente, foi estreito para Jonas. Jonas se sentiu no inferno. Ele fez uma oração no capítulo 2, ele disse assim: a ti, Senhor, eu clamei, e me senti como eu estivesse no abismo, no próprio inferno. Jonas clamou lá, sabe, gente? Foi um negócio bem apavoroso para Jonas. Jonas clamou, e quando Jonas clama, Jonas se perturba com o lugar que ele está. Mas Deus estendeu as suas mãos de misericórdia e teve misericórdia de Jonas e deu ordem ao grande peixe para terminar o passeio com Jonas, e o peixe vomitou Jonas nas águas, ou seja, na praia de Nínive. Quando os banhistas estavam ali e viram aquele homem sendo vomitado na praia, saindo de um grande peixe. Eu li um documentário esse dia de uma história paralela, e o historiador diz que os ninivitas, eles acreditavam muito no Deus dos mares. Acreditavam num grande Deus que tinha o formato de peixe, e eles tinham essa crença. Agora vocês imaginam a estratégia de Deus. Deus é estrategista. Jonas é vomitado por um grande peixe, essa é a verdade. Jonas é jogado nas águas do mar por um grande peixe. E o que é que acontece? Todo mundo dentro da mitologia de crença dos nínives, eles acreditavam num Deus que tinha um formato de peixe. Na verdade, Deus não tem formato de peixe. Na verdade, o peixe é uma criatura de Deus. E é interessante que quando Jonas sai do ventre da baleia, do grande peixe, né? Desculpa a questão da baleia, está tão acostumado, do grande peixe, ele começa a pregar. E qual é a mensagem de Jonas? Jonas está dizendo para os ninivitas: arrependam-se, porque dentro de 40 dias, vocês têm 40 dias para se arrependerem. Porque dentro de 40 dias, Deus vai submergir. Essa cidade vai ser afogada. Todo mundo aqui vai morrer. Gente, quando contaram para o rei, o Jonas, um homem, não chamaram de Jonas que ele não sabia o nome, tem um homem aí falando que em 40 dias nós vamos ser afogados. Aí o rei, que era muito religioso, supersticioso, disse: e como foi que isso aconteceu? Ele disse: ele saiu de dentro da boca de um grande peixe. Meu Deus, aquilo ali já mexeu com as emoções do rei. Na verdade, o impacto da mensagem de Jonas. Quando Jonas disse: ou vocês se convertem, ou a cidade vai ser submergida, o rei disse: a partir de agora está proclamado um grande jejum. Um grande jejum está proclamado. Eu vou jejuar. O rei disse: a minha esposa vai jejuar, os meus filhos, todos os súditos da corte real vão jejuar. Os ninivitas, independente da sua classe social, você vai jejuar. Foi forte, viu? E se vestiram de saco e de cinza. Pastor, por que é que se vestiram de saco e de cinza? Era um sinônimo de humilhação. As pessoas mais antigas, dentro das suas crenças, eles tiravam as suas vestes de luxo ou de gala, chamada roupa de gala. Os reis tiravam as vestes reais, se vestiu de saco, uns se cobriu com areia e com cinza sobre a cabeça e ficavam sem comer nada. Isso era um ato de submissão e obediência à ordem de Deus. Então o jejum quebrantado moveu a mão de Deus. E quando Deus viu os ninivitas, há um historiador que ele disse que havia aproximadamente 120 mil moradores em Nínive. E Jonas prega para esses 120 mil, e é interessante
que a história do profeta Jonas revela a grande misericórdia do Senhor, tanto para com o pregador, que foi Jonas, né? Como para os seus ouvintes. Deus poderia desistir de Jonas e enviar um outro pregador, porém Deus sabia que o povo seria receptivo à mensagem de Jonas, e o propósito final de Deus foi cumprido, e a pregação de Jonas foi um grande sucesso para a glória de Deus. Gente, talvez eu esteja falando nessa tarde, escuta isso aqui, talvez eu esteja falando com alguém que pensa que Deus desistiu de você, que Deus chamou você para a obra, mas você anda muito frustrado, você está cheio de frustrações, pensando que Deus desistiu de você. Talvez aconteceu um acidente de percurso na sua caminhada, você se afastou do Evangelho, você se decepcionou com alguma coisa, e você está frustrado, decepcionado. Eu vim aqui dizer para você que Deus não desiste fácil de você. Por quê? Porque o preço que Deus investiu em você, em nós, no ser humano, foi preço de sangue. A Bíblia diz, numa das epístolas de Pedro, que não foi com prata nem ouro, nem outro metal precioso, nem uma pedra preciosa, que o Senhor nos resgatou na nossa vã maneira de viver, mas foi com o precioso sangue de Jesus. Jesus pagou preço de sangue para você ser resgatado por Ele. Então Deus não vai desistir. Deus poderia ter desistido de Jonas, claro, ter levantado outro. Se Deus dissesse o que disse para Jonas, vai pregar em Nínive, se Deus dissesse para Isaías dizia, eis-me aqui, Senhor, estou à disposição, pode me mandar. Mas Deus queria usar Jonas, permitir o processo dele passar pelo ventre de um grande peixe, para que ele pudesse estar ali entendendo o propósito de Deus. Gente, não adianta fugir do propósito de Deus, não adianta, né? Fugir do propósito de Deus é suicídio, é loucura. Por quê? Porque assim, quem nos chamou? Deus. Quem cuida de nós? Deus. Vocês sabem qual é o texto mais bonito que eu acho na Bíblia? Qual é, pastor? Claro que a Bíblia em si, os 1189 capítulos, que estão divididos em 31.173 versículos, que formam os 66 livros, são todos magníficos. Mas existem textos da Bíblia que a gente se apaixona. E um dos textos mais bonitos da Bíblia é quando Jesus disse assim, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ou seja, Jesus está dizendo, eu cuido de quem eu chamo. Tem outro texto que ele disse assim, ó, eu estarei com vocês. Eu vou falar na linguagem atualizada. Eu estarei com vocês, eu estarei convosco. Ele disse assim, todos os dias, até a consumação do século. Enquanto a igreja de Cristo estiver na terra, Cristo vai estar cuidando. Então quem nos chamou? Deus. Quem cuida de nós? Deus. Pastor, mas se Deus cuida de mim, é aí onde se desencadeia uma crise existencial. Pastor, se Deus cuida de mim, por que eu estou passando toda essa crise? Hoje eu conversei com um grande amigo, não vou citar nome aqui por questão de ética, que o filho sofreu um acidente, e ele estava conversando comigo, dizendo, pastor, mas que vento, e falou um áudio para mim no WhatsApp em lágrima, mas eu sei que é um processo de Deus e Deus está trabalhando. Ô irmãos, é muito bom quando na dor nós reconhecemos o trabalhar de Deus. É lamentável que muita gente na hora da maior dificuldade se desespera e amaldiçoa Deus e joga, desculpa a expressão, chuta o pau da barraca, desiste de Deus. Tem gente que desiste da família, desiste da vida. Não, meu irmão. Deus está no controle da sua vida. Você é mais forte do que você imagina. Vou repetir, você é mais forte do que você imagina. Que nesta tarde você seja um Jonas de Deus que fugiu para longe, que não quis saber da chamada, mas na hora que Deus achou, estava disponível para que Deus pudesse usar, né? Que essa seja a sua sina. Pastor, qual é a minha sina? Que você esteja debaixo do chamado de Deus e não perca
essa chamada de Deus para a sua vida. Porque simplesmente Deus chamou você e vai cuidar de você. Olha só, Deus tem o homem certo para o lugar certo. Nós estamos aqui fazendo o nosso estudo bíblico, o nosso devocional da live, e nós estamos aqui trazendo detalhadamente os assuntos bíblicos. Então, olha só, Deus tem o homem certo para o lugar certo. Primeiro, Deus conhece o perfil de cada pregador e de cada povo. Por isso ele tem o pregador ideal para cada auditório. Olha aí, pregador, olha para mim, hello, pregador. Deus tem o pregador certo para cada auditório. Talvez se Deus me botasse no auditório tal, eu não tinha uma desenvoltura. Porque o pregador precisa, primeiro, ter a mensagem de Deus, a graça de Deus, a chamada de Deus. E ele precisa ter uma desenvoltura, ter uma boa oratória. Não precisa ter uma formação acadêmica, ter um mestrado em teologia do mais alto nível, ser formado em divindade. Não é isso. Deus chama homens analfabetos para a obra. Nós temos exemplos, nem quero entrar nesse mérito. Mas o que eu quero que você entenda é que Deus tem o pregador certo para o auditório certo. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem lugar, você já viu lugar que a gente pregou, que você pregou e não aconteceu nada? Chegou outra pessoa e pregou e aconteceu tanta coisa, Jesus salvou, Jesus curou, aí você foi transferido, você que é obreiro, para cuidar de uma cidade, de um estado, de um lugar, que você vinha frustrado porque o seu ministério não estava fluindo. Aí você chega ali, Deus começa a lhe usar. As almas começam a se converter. Por quê? Porque você é o projeto de Deus para aquele auditório. Entenda isso, né? Se alegre com a chamada de Deus que Deus tem na sua vida. Deus tem o pastor ideal para cada igreja. Deus tem o pastor ideal para cada igreja. Isso aqui é muito importante. Ele tem o pastor ideal para cada igreja. Jonas era o pregador ideal para Nínive. Deus podia levantar qualquer um. Deus poderia ter levantado um Isaías, igual eu já falei, um Elias, profeta do fogo. Deus poderia ter mandado Moisés. Deus poderia ter mandado qualquer um, mas Deus queria Jonas. Deus disse: eu quero Jonas, é Jonas que eu vou mandar para Nínive, e pronto, caso encerrado. O que é que eu quero dizer com essa palavra para você? Deus tem a pessoa certa para essa missão, e você é essa pessoa certa de Deus para essa missão. Você consegue acreditar nisso? Você consegue receber essa palavra? Você é a pessoa certa para esta missão. Para você que está nos assistindo em qualquer rede social, escute o que eu vou lhe dizer, e eu vou ser uma voz profética de Deus para você nessa tarde. Você é a pessoa certa para esse auditório, para essa cidade, para esse projeto, para essa igreja. Você é a pessoa certa. E se alguém disser: mas fulano não é a pessoa adequada, você é a pessoa certa. Não importa o que os outros dizem. Eu não sou pregador que ando usando jargão ou bajulando auditório. Eu estou falando aqui uma palavra profética que Deus me deu. Você é a pessoa certa para esse lugar. Talvez você entrou aqui nessa live e está pedindo uma confirmação a Deus. Deus, fale comigo, se foi o Senhor que me colocou aqui. Foi. E aí, por que está difícil? Meu irmão, quem foi que disse que Jesus nos prometeu de nos isentarmos de problema? Pelo contrário, ele chamava e dizia assim: no mundo tereis aflição, ou aflições, tende bom ânimo. Só isso, né? Uma vez alguém se prontificou para seguir Jesus. Jesus disse: olha, as raposas têm os seus covios, que é os lugares de descansar, de morar. As aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Que a gente está numa obra evangelística, era isso que Jesus estava dizendo. Então, você é o projeto certo para este lugar. Segundo, de acordo com Atos capítulo 11, versículo 22 ao 26, Barnabé foi o homem certo para fortalecer o trabalho do Senhor
na cidade de Antioquia da Síria. Olha Barnabé na época da igreja primitiva, nas viagens missionárias que ele fez com Paulo. Ele foi enviado para Antioquia da Síria e a Bíblia diz que ele fortalecia os irmãos com a exortação, com os ensinamentos da palavra de Deus. Barnabé, na sua época, e tem outro texto aqui em Atos 13 que a Bíblia diz assim: e Davi serviu a Deus no seu tempo. Aquele era o tempo de Deus usar Barnabé. Meu irmão, outra coisa que eu vou fazer uma colocação aqui, isso aqui é para quem é líder, para obreiro, para você que é liderança. A liderança de uma pessoa no lugar, ela pode não ser perpétua. Outras pessoas, sim, tem pessoas que Deus chamou, tem pastores que ficaram numa cidade pastoreando muitos anos, fizeram um trabalho excelente, foram chamados para a glória, mas terminaram o ministério dele ali. Outras pessoas, precisa a gente entender isso aqui, o ministério não é um ministério perpétuo, vitalício naquele lugar. Você tem que estar preparado para quando Deus lhe enviar para outro lugar, você está à disposição. Estou aqui, Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês que talvez eu nunca disse nessa live. Eu já fui integrado de igreja e o ministério me trocava muito. Eu estava tão acostumado, em poucos anos de casado, eu e a minha esposa já tinha um monte de mudança. Aonde a igreja me enviava, eu ia. Por quê? Porque eu resolvi fazer parte daquele ministério. E a Bíblia diz que o que é concordado na terra é concordado no céu. Então, eu estava disponível para ir aonde a igreja me mandava, eu ia. Isso é bom. A gente precisa entender que Deus usa a liderança para dar um norte para quem Deus chama. E é bom a gente atentar para isso aqui. Gente, não queira ser aquele obreiro conta própria, não. Ninguém manda em mim, eu tenho uma chamada. Não, não faz isso. Não faz isso, que isso é muito perigoso. Muito perigoso. O ser humano precisa estar debaixo de uma cobertura espiritual, de uma liderança. Não sendo manipulada, que tem umas lideranças espirituais aí que dá a cobertura para você mandar dízimo e oferta. O dízimo é para levar para a casa de Deus. Tem gente que corre um sério risco querendo a fazer aquilo que não foi chamado para fazer. Isso é muito perigoso, viu? Estou dando um conselho pastoral de amigo para você. Então, terceiro, de acordo com Tito, capítulo 1, versículo 5, Tito foi o homem certo para organizar as igrejas do Senhor na ilha de Creta, na Grécia. Lembra de Tito? Que Paulo mandou ele para lá para organizar as igrejas. Ele era o homem certo para aquele momento. Eu estou fazendo algumas citações aqui de alguns personagens bíblicos, alguns obreiros que foram as pessoas certas para aquela época. E isso é muito bom quando o ser humano entende que ele é a pessoa certa para aquele lugar. Vamos ver mais o que é que tem aqui no nosso estudo. De acordo com 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, Timóteo era o homem certo para instruir e doutrinar a igreja de Éfeso. Vocês sabem como é que funcionava a igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso, uma das citações mais claras sobre ela, está em Atos 19. Quando Paulo sai de Coríntios, Paulo fazia 18 meses que estava em Coríntios, fundou a igreja, deixou uma grande igreja, deixou os obreiros lá e ele foi para Éfeso. Quando Paulo chega em Éfeso, está em Atos 19, tá esse texto. Paulo encontra 12 crentes naquela cidade. E Paulo achou, assim, algo estranho, que aqueles 12 crentes se reuniam, era só eles, ninguém se convertia. E Paulo, como um missionário que tinha uma visão de águia, a visão de Paulo era ganhar alma, implantar a igreja e ganhar alma. Paulo não era dono das igrejas, isso é muito lindo. Ele não se apegava, ele amava as igrejas, cuidava mesmo por carta, mas Paulo ia na direção do Espírito. Aí Paulo perguntou para aqueles 12 irmãos: vem cá, vocês são batizados com o Espírito Santo? Paulo estava dizendo assim: vocês estão só vocês, por que é que o povo aqui não se converte? E lá, a cidade de Éfeso era uma cidade devastada pela idolatria. Havia uma deusa que era, na Ásia, um marco naquela época, chamada Diana dos Efésios. Ela tinha uma grande estátua feita em homenagem a Diana, e a galera adorava ela com força.
E aqueles 12 irmãos ali no culto se reuniam e iam para as suas casas. Aí Paulo, inquietado por Deus, disse assim: vem cá, vocês são batizados com o Espírito Santo? É aqui onde eu quero fazer uma colocação. Pastor, tem diferença do crente batizado com o Espírito Santo para o que não é? Tem. Porque batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. E quem não é batizado com o Espírito Santo não pertence a Deus? Claro que pertence. O batismo é dom, né? E batismo é para quem quer e crê. Deus não vai lhe batizar com o Espírito Santo. Eu vou lhe batizar à força. Não. Deus não faz isso, não. Eu gostei tanto do batismo com o Espírito Santo, quando eu me converti, eu fui para o jejum e para a oração para Deus me batizar. Enquanto Deus não me batizou, eu não sosseguei de buscar. Então, o batismo com o Espírito Santo traz revestimento para o crente, traz poder, traz dons do Espírito Santo. E são muitos os dons. Tem dom de cura, dom de profecia, tem dom de variedade, interpretação de língua, dom da fé. Os dons do Espírito Santo, a Bíblia diz que eles são repartidos por Deus para o aperfeiçoamento dos santos. É dado a cada um para aquilo que for útil. Os dons de Deus não é para o cara ser mais crente do que o outro, até porque o dom não contribui para a sua salvação se não tiver obediência a Deus. Tem tanta gente que usa os dons e a Bíblia diz que naquele dia o Senhor vai dizer: apartado de mim, vós praticais iniquidade. Mas Senhor, eu tinha o dom de curar. Não, nem lhe conheço. Por quê? Porque praticava iniquidade. Então o dom é para abençoar a igreja. Eu gosto quando Paulo diz em Coríntios 14 que o dom de profecia, ele exorta, consola e edifica. E é um dom que precisa ser manifesto na igreja. Porque a profecia... eu não estou falando aqui de profetada mentirosa, não, que gente que gosta de aparecer com as profecias. Deus não está usando? Não está. Pastor, Deus já lhe usou em profecia? Já. Quando Ele quis, da hora que Ele quer. Eu não vou inventar profecia para todo mundo dizer: eita, que pastor usado por Deus. Isso aí não funciona. Não vai levar a gente a nada. Vai atrair aplausos humanos. Então, se Deus falou, está falado. Eu estava num culto uma vez, numa cidade de Santa Catarina chamada Jaguaruna. E Deus falou para mim que estava curando aquela mulher. E inclusive ela não era evangélica, não. Estava lá na igreja. Eu disse para ela: Deus está me dizendo que está arrancando nódulos que você tem no seio. E para você ter uma ideia, ela estava fazendo tratamento. Os nódulos eram cancerígenos. O esposo dela não tinha nem entrado, estava lá fora da igreja. Depois ele entrou. E ela estava com todos os exames, toda a documentação comprovando ali dentro da bolsa dela. A mulher tem uma bolsa caprichada, né? E ela chorou, aceitou Jesus, foi uma alegria. Então assim, são coisas que no decorrer da vida Deus vai usando. A gente, talvez você fosse contar: pastor, Deus já me usou para fazer isso. Glória a Deus, e vai continuar usando. Por isso que é bom a gente ficar à disposição. Então, quando Paulo pergunta aos Efésios: vocês são batizados com o Espírito Santo? Paulo está dizendo assim: gente, vocês precisam receber poder. Vocês não podem ficar só vocês dois. Aqui tem uma multidão de gente. E a Bíblia diz que Paulo, olha o homem certo para o lugar certo. Paulo era o homem certo para Éfeso. Por quê? Paulo colocou as mãos sobre 12 crentes. E os 12 foram batizados com o Espírito Santo na hora. A Bíblia diz que eles falavam línguas e profetizavam. O culto mudou. Porque chegou um homem certo, no momento certo, para fazer o que era certo. E esse homem era Paulo. O Espírito Santo desceu sobre a cidade de Éfeso. Gente, a cidade de Éfeso se tornou a terceira base, o terceiro centro missionário da igreja primitiva. Primeiro, Jerusalém. Segundo, Antioquia. Terceiro, Éfeso. O próprio Timóteo se tornou depois o doutrinador da igreja de Éfeso. Então, para quem está chegando agora, eu estou falando aqui sobre o Jonas fujão. O Jonas que fugiu e Deus foi atrás dele, porque Jonas era o homem certo para pregar em Nínive. Então, é muito lindo isso aqui. Eu estou falando que Deus tem o homem certo para o lugar certo. Eu falei que Deus tem o pregador certo para o auditório certo, o pastor certo para o lugar certo, e o Jonas certo para uma Nínive da vida. Eu falei que Barnabé foi o homem certo para fortalecer o trabalho do Senhor na cidade de Antioquia, da Síria. Eu falei que Tito foi o homem certo para organizar as igrejas do Senhor
na ilha de Creta, lá na Grécia, e que Timóteo foi o homem certo para instruir a igreja de Éfeso, que Paulo passou uma temporada lá e a igreja cresceu de forma gloriosa. Então eu falei que Deus tem um homem certo para o lugar certo. Agora, segundo, Deus tem a mensagem certa para o lugar certo. Você já viu que todo culto Deus tem uma mensagem diferente? Não sei se você já prestou atenção, que cada culto é diferente, cada manifestação de Deus é diferenciada. Deus tem a mensagem certa para o lugar certo. Por isso que a gente precisa pregar o Evangelho. A gente crente, a gente precisa anunciar as verdades do reino de Deus. Por quê? Porque nós temos em Deus a mensagem certa para o lugar certo. Por que eu estou dizendo isso? Porque é bíblico. Nós temos a mensagem certa para o lugar certo. Assim como Deus tem o pregador certo para o evento certo, Deus tem a mensagem certa para o momento certo. A crueldade da Síria era muito conhecida na história. E aquele povo precisava de uma mensagem curta e direta. Ainda 40 dias Nínive será submergida. Jonas foi. Vamos usar aqui um termo bem técnico que se usa muito nas falas por aí. Jonas foi curto e grosso. Pá! Chegou lá e já chegou dizendo, ou vocês se convertem, ou em 40 dias, Deus vai afogar vocês. Vai morrer até o gato, o cachorro, a criança, o rei. Essa cidade vai ser submergida, Deus vai afogar vocês. Era isso que Jonas estava dizendo para eles. A mensagem direta. Pá! Agora, o que a gente precisa entender, eu sou pregador, eu prego há 30 anos e 11 meses. E tem mensagem que ela não vai funcionar em Santa Catarina, pastor, mas é a palavra, sim. Mas ela vai funcionar lá na África. Tem mensagem que ela não vai funcionar, você vai pregar, ela não vai se converter ninguém. Gente, eu tenho uma mensagem, eu sempre converso com a minha esposa, isso, eu tenho uma mensagem que eu já preguei ela mais de 100 vezes. Pastor, sim, vou continuar pregando. É uma mensagem do campo da escatologia. Inclusive eu tenho um livro sobre escatologia bíblica, o sinal do fim, o renascimento de Israel. Está chegando mais 2 aí com 2 temas novos. Vamos lançar domingo, ou sexta. Então veja bem, eu tenho uma mensagem que é muito difícil eu pregar essa mensagem quando Deus me inspira num lugar para não se converter, gente. É muito difícil. Então Deus tem a mensagem certa para o lugar certo. A mensagem certa. A mensagem de Jonas e Nínive era a mensagem certa para aquele momento. E teve mensagem que eu preguei no lugar e tentei repetir e não fluiu, porque a mensagem não era para aquele lugar. A mensagem... Já aconteceu com você? Se já aconteceu, escreva aí nos comentários. Pastor, eu já preguei uma mensagem que funcionou no lugar e não funcionou em outro. Bem-vindo ao clube de pregadores, viu? Isso é normal, né? Isso é muito lindo da gente aprender essas coisas. Segundo, a mensagem de Jonas atingiu o coração daquele povo e todos se arrependeram no pó e na cinza. Ou seja, surtindo um efeito tão poderoso que talvez nem Jonas esperasse que a mensagem dele fosse tão poderosa. Você já viu aquele dia que você prega e aquela pessoa se derrete? Há uma comoção de Deus no recinto. Há um temor, irmãos, que coisa boa. Eu já fui em culto que eu não fui com perspectiva que Deus ia usar a minha vida do jeito que Deus usou naquele culto. De você voltar, parece que você vem voando, de tanta coisa linda que Jesus fez. Oh, aleluia, que Deus continue fazendo isso. Que Deus continue fazendo isso. A mensagem certa para a hora certa. Deus tem a mensagem certa para o momento certo. Essa é a verdade. A mensagem de Jonas foi muito forte. Muito forte. Você vê que depois o povo vai se arrepender. Jonas vai ficar revoltado. Mas Deus, o Senhor não vai matar esse povo não, Jonas. O povo se arrependeu, eu não posso matar eles não, Jonas. Foi muito forte a mensagem. Que a mensagem de Deus possa entrar em nós e mudar o coraçãozinho de pedra. Eis que o Senhor tirará o coração de pedra e colocará
Coração de carne. Pastor, eu tenho o meu coração não é de pedra. O coração de pedra é sinônimo de incredulidade. Coração de carne é um coração acessível a um tratamento, né? Acessível ao tratamento. Nós estamos falando justamente desse assunto que é maravilhoso. A mensagem certa para o local certo. Em último lugar, para encerrar, a mensagem de Felipe impactou Samaria. Felipe foi a pessoa certa. Gente, a mensagem de Felipe converteu 120 mil pessoas lá em Samaria. Foi muito forte o que Deus fez ali. Agora, olha só como é interessante a mensagem certa para o lugar certo. Felipe pregou em Samaria e foi embora. Deus levou ele para outro lugar. E o que é que acontece? Pedro e João, eles vão sair de Jerusalém, vão chegar na cidade de Samaria e vão pregar a mensagem diferente de Felipe. O povo desconvertido. Qual é a mensagem deles? Batismo com o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus batizou todos os samaritanos que tinham se convertido. Agora, veja se não é interessante. Deus tem a pessoa certa para o lugar certo. Deus tem o pregador certo para o auditório certo. Deus tem a mensagem certa para as pessoas certas. Tá bom? Em último lugar, para encerrar, a mensagem de Paulo impactou Efésios, aquilo que a gente já falou. E a conclusão, Deus está pronto para abençoar o ministério dos seus servos, nos tornando os pregadores bem-sucedidos em nossas mensagens. Apesar de toda a sua relutância, Jonas se tornou um dos pregadores mais bem-sucedidos de toda a história. A sua mensagem atingiu o coração de 120 mil pessoas que se converteram naquele dia. Então Deus tem a mensagem certa, na hora certa. Você é o pregador certo para o lugar que Deus tem colocado você. Por isso agora nós vamos orar por você. No encerramento da nossa live de hoje, nós queremos apresentar, cada um pedir oração. Deus abençoe cada pessoa que tem passado aqui na live. Um abraço para você que está no TikTok, no Kawaii, no Instagram, no Facebook. Nós estamos transmitindo de forma simultânea por 5 plataformas para levar a mensagem de Deus aonde tiver alguém necessitado. Então nós vamos orar. Querido Deus, nós encerramos a nossa live nessa tarde, ministrando uma palavra do Senhor para o coração do teu povo. E nós queremos te pedir a tua bênção sobre o nosso internauta. Aonde estiver chegando este som, esta mensagem, esse vídeo, esteja chegando tua bênção, porque a bênção está na palavra. Tua bênção não está propriamente no vídeo, não está no áudio, está na palavra que ministramos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Vamos ficando por aqui.